Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi da Inés e estou aqui para apresentar mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai receber a Monique Prado. Ela que estuda o cenário da cannabis e da política de drogas no mundo inteiro. A gente há muito tempo queria tê-la aqui conosco, então é um prazer ter a Monique aqui com a gente. Espero que vocês gostem da aula de hoje e a gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá! Olá, eu sou Monique Prado. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi sobre legislações da maconha pelo mundo. E, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Unifesp e ao Move Recam pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa aula e pela iniciativa também. É muito importante a gente conseguir passar informações para a maior parte das pessoas possíveis. Além disso, também quero agradecer a Gustavo Maia, que é um historiador, amigo, que também atua no Cannabis Monitor, no monitoramento de notícias, além de outros vários projetos. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito a fazer essas pesquisas sobre legislações, nós trabalhamos nisso juntos, então foi muito divertido para a gente ler, estudar e debater. Então vamos lá para a apresentação. Bom, eu sou Monique Prado, eu sou bacharel em Segurança Pública e Social pela UF, mestre em Sociologia e Direito também. Atualmente eu faço doutorado na área de Ciências Sociais, faço uma pesquisa sobre reparação e história na política de drogas, e sou assessora parlamentar na área de política de drogas também, colaboradora do Cannabis Monitor e organizadora, uma das organizadoras da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro. E, bom, vamos lá. Antes da gente começar essa aula, eu achei importante a gente conversar um pouco sobre o que são drogas. E aí é bom pensar em alguns autores, o Eduardo Vargas é um deles, que está pensando sobre isso, e ele traz uma outra perspectiva. Ele pensa nas drogas como medicamentos, alimentos também, ele pensando que eles não comportam essas diferenças essenciais somente relacionais, e apenas podem ser determinados a partir dos agenciamentos que as pessoas fazem. Por exemplo, a dosagem de determinada substância, ou a forma que você consome ela, pode ser tanto para te nutrir quanto para te matar. Então, a maniçoba, se não me engano, é um tipo de alimento que, se você não dá um tempo certo de preparo, ele pode te intoxicar e te matar. Então, mais ou menos disso que ele está falando, como que você agencia as substâncias, o que você está querendo fazer com elas, o que você espera delas. E aí, drogas, alimentos, drogas, alimento, ele fala dessa interpretação que pensa as drogas para muito além dessa visão que a gente tem de droga como algo que é ilícito, e aí ele traz alguns exemplos como o açúcar, o chá, o chocolate, pensando que eles são objetos, que eles são alimentos que alteram a nossa... que causam uma alteração psíquica no nosso corpo. Então, isso é bem interessante, assim, como que ele traz um outro olhar, para além desse olhar proibicionista que a gente foi construído a pensar. E aí ele fala que essas classificações entre drogas que são lícitas e ilícitas, elas partem a partir de uma partilha que é médico e moral e legal. Então, é um paradigma que é o paradigma médico-jurídico. É disso que ele está querendo dizer. Então, um outro ponto interessante que ele traz também no seu texto é sobre a loucura das especiarias, que foi um momento muito específico em que houve as cruzadas, né, que tinham um viés muito religioso e que fez com que o Ocidente tivesse contato com algumas especiarias exóticas. E aí, pensando cravo, canela, noz moscada, pensando que nessa época, né, provavelmente na Europa, quer dizer, provavelmente não, na Europa não tinha muito acesso a essas substâncias, a esses temperos que davam esse sabor, cheiros e tudo mais. Então, a experiência de se alimentar era bem diferente antes desse contato. E aí,
Ele fala também que no século XVII as especiarias elas acabaram sendo trocadas pelo café, o chá, o chocolate, o açúcar, o tabaco e as bebidas alcoólicas destiladas. Aqui é uma imagenzinha de representação que eu peguei, assim, não fala das cruzadas, mas que é um navio, que eram os navios utilizados também nas cruzadas, né? E é uma imagem do livro do Diamba, do Daniel Paiva, que é um cartunista, que fala um pouco sobre a história da proibição da maconha nesse livro de Diamba, bem legal. E aí aqui, explosão terapêutica ou invasão farmacêutica, que é esse momento em que houve um aumento na produção de drogas medicamentosas também, que o autor, Eduardo Vargas, ele considera que é um momento que é muito contemporâneo e muito próximo ao processo do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, segue essa tendência. E aí, drogas versus fármacos, né, essa divisão que tem, ela está muito associada a essa questão da invasão farmacêutica, que ele chama, quando passou a haver essa diferenciação entre modalidades de uso e substâncias, e muito incentivadas também pelas dinâmicas do capitalismo. E aí vem um outro texto que eu acho que também é muito interessante para a gente pensar essas questões e desmistificar um pouco o que a gente entende como drogas, que é esse As Necessidades Humanas e o Proibicionismo das Drogas, no século XX, do Henrique Carneiro, que é um historiador aí também incrível. E aí ele fala sobre como o século XX foi esse momento em que o consumo de drogas alcançou sua maior extensão mercantil, paralelamente ao maior proibicionismo legal institucional internacional, que estabeleceu essa proibição formal de determinadas substâncias e a aceitação de outras. Então, ele está falando sobre a mesma coisa que o Vargas, mas por uma outra perspectiva também. Então, aqui ele vai falando também sobre como que essa política ela foi capitaneada, né, pelos Estados Unidos, como um pretexto para sua intervenção militar exacerbada, né, em outros territórios. Então, é algo muito importante mesmo da gente estar pensando. E aqui os luxos sensoriais é um conceito que ele traz também que eu acho interessante, que é pensar nas drogas como substâncias que possuem natureza múltipla e englobam o chocolate, o álcool, o café, o açúcar, os perfumes também, e aí funcionando como alteradores de consciência, né? A partir dessa interferência química. Então, é algo bem interessante também de pensar. E aqui eu botei umas imagens do chocolate, do café. Chocolate, que é a minha droga, uma das minhas drogas favoritas. Infelizmente, sou uma chocolatra incorrigível. Então, fico aí com esse meu vício. E, segundo o historiador Jonatas Carvalho, raça, religião e etnicidade, elas estão intimamente ligadas ao movimento proibicionista desenvolvido nos Estados Unidos, onde o álcool era associado aos irlandeses, o ópio aos chineses, a cocaína aos afro-americanos e a maconha aos mexicanos. Então dá para ver que tem um caráter muito xenofóbico, né? As motivações dessa proibição, essas raízes da proibição. E aí ele fala também sobre essa ofensiva proibicionista norte-americana e como ela teve um papel muito primordial nas convenções internacionais sobre drogas realizadas no século XX, após as guerras do ópio, que foi uma guerra aí que teve um papel muito forte dos Estados Unidos e da Inglaterra, com a Inglaterra tentando incidir dentro do território chinês com a utilização do ópio. Então, foi um período muito complicado, muito dramático, né, para a população chinesa, e aqui tem algumas conferências e convenções que são muito importantes, ajudar a criar, a estabelecer esse tipo de forma de tratar, né, com a questão das drogas. E aí a Conferência de Xangai, primeiro em 1909, em 1911 a Conferência de Haia, em 1912 a primeira Convenção Internacional do Ópio, em 1924 a segunda Conferência Internacional do Ópio. E aí nessa aqui a gente teve um papel muito forte do Pernambuco Filho, que foi uma pessoa, um médico brasileiro que participou dessa conferência e que, junto com o Egito e alguns outros países, defenderam a colocada da maconha, a inserção da maconha dentro de códigos de postura que iam criminalizar essa substância. Então, ele teve um papel muito decisivo, ele associava a maconha ao ópio em sua defesa de criminalização da maconha. E aí vem aqui, em 1961, a Convenção Única de Entorpecentes. Esse evento ele foi patrocinado e sediado pelos Estados Unidos, já sob a coordenação da ONU, foi responsável por instaurar o proibicionismo em escala global pelos países signatários. Então, após essa convenção, as drogas passaram a ser classificadas dessa forma que vocês estão vendo nessas listas. Para quem quiser ler com mais calma, depois eu posso passar também o PDF, que a gente não tem muito tempo assim, de aula, então tem que ser um pouco mais rápido. E aí, nessa lista 1, tem as drogas particularmente propensas ao abuso e a produzir efeitos
perigosos, e a lista 4, que inclui drogas da lista 1, que além de serem particularmente capazes de produzir dependência, a sua utilização medicinal não compensaria por conta dos seus riscos. Era mais ou menos isso que eles estavam querendo dizer. E a maconha foi parar justamente nessa que trata as substâncias como mais perigosas, né? E aí, em 1971, o presidente norte-americano Richard Nixon, ele empreendeu essa nova e abrangente ofensiva contra a produção, o comércio e o consumo das drogas, que impulsionou o aumento da repressão contra as drogas. E aí a gente parte para 1988, quando a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, em Viena, decidiram perpetuar o paradigma proibicionista. Então, houve uma discussão e eles resolveram prosseguir com esse entendimento. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde, anos e anos depois, recomendou à Organização das Nações Unidas a remoção da maconha da lista 4 e sua inclusão na lista 1 da Convenção sobre Drogas de 1961. E aí, lembrando que teve todo esse movimento, né, dos pacientes e de seus familiares na luta pelo reconhecimento, na luta pelo acesso ao uso medicinal da planta, à importação e à produção em território nacional. Então, tem essa luta. Então, em 2019, essa forma da OMS lidar com a questão, ela veio muito moldada a partir desse enfrentamento. E aí, vamos começar a falar sobre os Estados Unidos. Por que eu não comecei com o Brasil, um outro país? Porque há esse entendimento, né, entre quem estuda o tema, de que os Estados Unidos ele foi o berço do proibicionismo. A gente acabou de falar aqui sobre o papel do presidente Richard Nixon, sobre a sua atuação dentro dessas convenções, dessas conferências sobre as drogas. Então, tem um papel muito decisivo. E, em 1914, é aprovado o Harrison Act, a primeira legislação federal sobre narcóticos estadunidenses. Em 1919, essa lei passou a ser validada pela Suprema Corte no mesmo ano em que o país proíbe o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas a nível federal. E aí, a lei seca, também chamada de Volstead Act, ela vigorou entre 1920 e 1933. Para quem não sabe, durante esse período houve uma proibição que veio muito forte, com uma demanda da Liga da Temperança, de grupos de pessoas muito conservadoras, religiosas, que acreditavam que deveria se lutar pela sobriedade, que as pessoas deveriam parar de consumir qualquer tipo de drogas, o que acabou levando a sociedade a ficar à mercê de figuras como Al Capone, que foi aí um grande gangster aí do tráfico de bebidas alcoólicas, porque as pessoas querem consumir drogas, elas vão consumir, independente de ter uma proibição ou não. Então, os custos políticos que tiveram com isso, os custos com subornos, toda a malha criminal que se formou em torno disso, acabou não compensando essa proibição e as pessoas continuaram usando. Então, essa proibição ela vigorou por pouco tempo, de 1920 a 1933. E aí, em 2024, o presidente americano Joe Biden reclassifica a maconha como uma substância que deve ser considerado como uma substância mais leve. Então, isso foi uma forma também de flexibilizar esse modelo deles e tentar impactar na vida da população. Então, reclassificar a maconha como uma substância de menor risco, para ele, foi uma forma de conseguir propor uma flexibilização que tivesse efeitos benéficos para a sociedade, o que é algo bem interessante também. E aí, como eu disse, na atualidade, os Estados Unidos, berço do proibicionismo, começou a apostar na regulamentação da maconha, e por ser um país de forte sistema federativo, essas estratégias de regulamentação da maconha variam de acordo com as legislações estaduais. Então, cada estado norte-americano, estadunidense, acaba tendo uma forma muito particular e muito em resposta às suas especificidades e às demandas da sua sociedade, para moldar como que vai ser a regulamentação da maconha. Então, dentre os seus 50 estados estadunidenses, o que eu vi de mais recente diz que 23 estados legalizaram o uso recreativo e medicinal da maconha, 14 legalizaram apenas o uso medicinal, 7 legalizaram apenas o uso do canabidiol, do CBD, e 6 ainda criminalizam a maconha de alguma forma, quer dizer, de forma ampla.
E aí aqui dá para vocês perceberem que eu não sou uma designer, mas eu me esforcei para fazer uma tabelinha para vocês, mostrando um pouco sobre como cada estado norte-americano que regulamentou a maconha de forma ampla lida com a questão. Então, o Colorado, em todos esses estados, antes de qualquer coisa, é importante falar que a idade para consumo é a partir de 21 anos, que é a maioridade, né, dos norte-americanos, diferente daqui que é 18 anos. E aí, aqui a gente vê que a primeira regulamentação foi a de Colorado, em 2012. Eles permitem o porte de até 28,35 gramas, menos do que regulamentaram, descriminalizaram aqui no Brasil, né, com as 40 gramas, e a quantidade de plantas é igual à que propuseram aqui, 6 plantas. A diferença é que lá, de fato, eles legalizaram, né? Aqui a gente só teve uma descriminalização, ou seja, continua sendo algum tipo de infração, né? Mas com outro tipo de sanção. Não é uma sanção penal, mas uma sanção administrativa. Então, aqui no Colorado não tem nada disso, há uma legalização, então as pessoas podem consumir dentro desses parâmetros aqui para serem consideradas usuárias, né, e não traficantes. E aí em Washington também é essa quantidade, né, esse porte que é permitido. A gente tem aqui a lei da Califórnia, que permite que as pessoas possam portar até 226 gramas, 226,8 gramas, então uma quantidade bem elevada, né? Uma lei de 2016, lembrando que a Califórnia ela tentou regulamentar em 1996, não conseguiu, mas conseguiu regulamentar o seu uso medicinal em 96. Então, aqui em 2016, a gente está falando apenas desse uso, que é um uso adulto, um uso social ou um uso recreativo, para quem não pegou as outras referências. E aí aqui a gente tem também outras interessantes, Massachusetts, que permite 283 gramas, bem interessante, 12 plantas, Nevada 28,35, número de plantas 12, e aí dá para a gente perceber que esses números do porte, da quantidade de plantas, ele parece uma coisa meio subjetiva, né? A gente não sabe com que tem que se aprofundar, ler cada uma dessas leis e entender quem foram os atores que fizeram essas demandas e como elas foram estabelecidas para a gente entender, porque parece que o critério, ele varia realmente de lugar para lugar, né? Porque que em um lugar você pode portar 280 e em outro lugar você pode portar até 28 gramas, né? Então, são coisas interessantes. Novo México também, vários aqui, e aí, em 2023, teve essa regulamentação também, no Minnesota, então é bem interessante a gente acompanhar isso. Nova York foi uma regulamentação de 2021, e é isso, acho que já deu para vocês terem um panorama geral, assim, dos Estados Unidos. E aí a gente vai falar mais especificamente só de 3 estados estadunidenses, porque nós só temos pouco tempo de aula, né? Então não dá para a gente se aprofundar em todas. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui do Colorado. A maconha é regulamentada no Colorado. Aqui a gente tem um site, eu peguei algumas informações de um site que explica a regulamentação no Colorado. Lá, cada estado que eu pesquisei sempre tem algum site dedicado a informar essas mudanças, né? E aí aqui você tem alguns links que a pessoa que quiser se aprofundar, ela descobre que eles estão informando que em novembro de 2012 o Colorado ele fez essa regulamentação para adultos acima dos 21 anos. Aqui nesses tópicos, cada um deles você pode entrar e entender um pouco mais. Aqui tem a opção de saber mais sobre home grows, que são esses cultivos em interiores, como que funciona para você esses cultivos, as federações, as implicações em âmbito federal, sobre juventude, porque deve ser um problema, assim, uma questão para os pais, né, uma preocupação, sobre direção e viagens, e as leis sobre o uso medicinal. E aí o Colorado, lá, houve essa regulamentação do comércio também, em 2012, de forma muito pioneira no mundo, né? Foi uma das primeiras regulamentações, né, mais de um estado. E o comércio da maconha foi aprovado após uma vitória boa de 55% entre 2,5 milhões dos moradores do Colorado, que foram votar a emenda 64, que alterou a Constituição Estadual no dia 6 de novembro de 2012. Então, o Colorado foi o primeiro estado estadunidense a regulamentar o uso adulto da maconha por motivações econômicas, e um processo que foi iniciado em 2000 por meio de um referendo em que foi aprovada a emenda 20, que trata sobre a produção e o comércio da planta. Então, para você fazer um registro desse uso, você também segue alguns critérios, mas também há essa possibilidade por meio de um programa estadual.
e você precisa ser morador do estado também para poder fazer uso dessa regulamentação. E vamos ver aqui se tem mais alguma informação interessante. Cadê? Aqui trouxe para vocês uma imagem de um dispensário lá, dá para ver que pela cara das pessoas as flores são bem bonitas. E é isso, assim, é um fenômeno a regulamentação de lá, e ela é uma regulamentação que veio muito com intuitos econômicos. Eles estavam realmente pensando em recuperação fiscal, em conseguir arrecadar impostos com essa regulamentação, e funcionou. A gente leu várias matérias aí ao longo dos anos, após essa regulamentação, que mostra que esses impostos eles foram revertidos no investimento em educação, no investimento em saúde, mas principalmente educação. A lei, ela atrela isso, né? Que esse dinheiro seja usado dessa forma. E aí, vemos alguma coisa interessante. A venda só é permitida a maiores de 21 anos, como eu já disse. A compra da erva e de produtos para cultivo em interiores só pode ser feita em dispensários autorizados, que ficam abertos entre 8 da manhã e meia-noite, ou em áreas privadas em que o dono do local permita o consumo, que ainda é proibido em locais públicos, e aí incluindo áreas abertas e interiores. O uso em áreas federais também é ilegal, uma vez que ainda não existe uma regulamentação em âmbito federativo para a maconha. Isso significa também que você transportar a erva em estradas federais pode ser um problema, você realmente pode sofrer um processo por isso, né? E aí, com relação às restrições da lei, ainda é permitido que os empregadores possam obrigar seus empregados a fazerem testes para conferir se houve consumo de drogas e decida se pode demiti-lo ou não. Também não é permitida a produção de óleos concentrados de maconha feitos com substâncias como butano, propano, éter e álcool. E para a segurança também existem requisitos, como a utilização de símbolos para as embalagens e rótulos de produtos de maconha, com a intenção de evitar que crianças e adolescentes consumam esses derivados por acidente. E outro ponto, inclusive, que é polêmico, é que mulheres grávidas podem sofrer sanções penais caso esteja averiguado que seus bebês tenham testado positivo para substâncias psicoativas em seu sangue. E aqui vamos para a Califórnia, o que a gente pode falar aqui de mais importante dela sobre a proposição 215 e a proposição 64. E aí a Califórnia ela foi o primeiro estado norte-americano a tentar regulamentar o uso da maconha nos Estados Unidos, mas a proposta foi rejeitada pela maior parte da população em 1996. Então eles já estavam pautando isso há muito tempo e realmente tentando incidir na opinião pública sobre isso e disputar. Então, quando eu falo disputar, né, os movimentos sociais, imagino, né, quem estava demandando isso na época. E ainda em 1996, eles não conseguiram regulamentar o uso adulto, o uso social, mas eles conseguiram regulamentar a maconha medicinal. Então, a maconha ela foi regulamentada por meio da proposição 215, que obriga que a pessoa tenha uma recomendação médica para fazer esse uso, e ainda em 2003, o Legislativo legalizou os coletivos canábicos sem fins sem fins lucrativos, porém esses grupos não possuem autorização para cultivar devido à proibição federal, então é algo também um pouco estranho, né? As cidades e os condados, eles podem definir em quais locais a produção e a venda da maconha para fins terapêuticos pode ser feitas para indivíduos e coletivos. Atualmente, a regulamentação do uso medicinal também passa por outros departamentos e agências estatais que são responsáveis por definir padrões de rotulagem, teste e embalagem dos produtos. E aí a proposição 64, ela descreve que apenas em novembro de 2016, 56% da população da Califórnia votou favoravelmente a essa proposta de regulamentação. Então, 56% foi favorável nessa época, passado alguns anos, né, da primeira tentativa, em 96, e a proposição 64, ela define que adultos acima de 21 anos podem plantar legalmente até 6 plantas de maconha. Outro ponto aprovado são a regulamentação, a produção comercial e as vendas no varejo. A proposição 64, ela define que 28,3 gramas de maconha ou até 8 gramas de haxixe estão enquadrados no uso pessoal. O consumo ele é permitido apenas em locais licenciados e há previsão da revisão de sentenças ligadas ao porte ou consumo da planta. Então, outros pontos dessa lei são relacionados ao comércio. Nos primeiros 5 anos da regulamentação, eles proibiram a produção da planta realizada por grandes empresas para proteger os pequenos e médios produtores.
E, além disso, em relação à saúde dos consumidores, a perspectiva da redução de riscos passou a ser prioritária. Também ficou estabelecido que recursos gerados pelo mercado canábico fossem destinados ao desenvolvimento econômico de comunidades vulneráveis, o que é bem interessante, né, esse lado da equidade, da reparação histórica, algo que também foi implementado por outros estados norte-americanos, como a gente vai ver mais na frente. Um ponto negativo que parece indicado no documento da Proposição 64 é que as novas regulações em torno da maconha prevêem o fechamento de coletivos canábicos para fins terapêuticos dentro de alguns anos, para que sejam substituídas por empresas licenciadas pelo Estado. Então, a gente vê aí que os governos locais, eles continuam a ter capacidade de regular onde e como a indústria de produtos e medicamentos à base de maconha vão atuar. E aí, aqui é um pouco do site, eu até botei no outro, eu esqueci, mas aqui um linkzinho para caso vocês queiram conhecer, é o Departamento de Controle da Maconha da Califórnia. E aí, aqui eles também explicam, orientam as pessoas sobre tudo, as preocupações, né, com a operacionalização desse negócio, os produtos e contaminantes, como que nós precisamos manter as crianças longe da maconha. E aí, uma coisa que eu achei interessante, que eles fazem um trabalho muito de educação política também das pessoas, né, nesse site. Explicam o que são estatutos, regulamentações, e vou chamar aqui de leis, ordinances. E aí, pensando aqui, o primeiro, como leis escritas, que são feitas pelo legislativo e assinadas pelo governador, que é um método mais tradicional. As regulações, que são regras criadas por agências estatais específicas para determinar sobre como cada regra vai ser feita. E aí, pensando aqui, se a gente fosse trazer para o Brasil, a Anvisa é uma agência que tem essa capacidade de fazer resoluções. E aí, aqui, pensando essas leis aqui, que são leis criadas dentro das cidades, dos condados, de forma mais específica e de acordo mais com a comunidade local. E aqui é uma seção que eles falam só sobre a equidade, as leis de equidade que são atreladas, né, às tentativas de fazer algum tipo de reparação por meio dessa lei da maconha. E aí aqui é uma seção, como se fosse um artigo, o artigo 23 dessa lei da cannabis e equidade. E aí eles trazem alguns pontos interessantes aqui para quem quiser ler. E, em seguida, tem essa parte que eu achei bem bacana, que eles vão explicando como que funcionam essas licenças para equidade, que são como que você consegue elas, como que você faz uma aplicação para tentar. E aí também explicando um pouco sobre o próprio programa, que é um programa dedicado a operacionalizar essa jurisdição com esse foco na inclusão e suporte das pessoas que foram mais vulnerabilizadas pela guerra às drogas. E aí aqui eu peguei essa fotinho do site Girls in Green, dessa fazenda de maconha no condado de Humboldt, na Califórnia. E aí eu achei super bonito, quis trazer para vocês, espero que ninguém me processe por ter usado essas imagens. E aqui em Illinois, já é uma regulamentação que eu acho bem interessante, que eu me dediquei a estudar durante um período, que eu ainda penso muito nela, porque ela tem esse enfoque muito grande na reparação histórica. Então, ela é analisada aqui porque ela é a que mais nitidamente se construiu com a justificativa de promoção de justiça social e de equidade, e acabou influenciando, inclusive, outras regulamentações, como a de Nova York, que eu não trouxe aqui justamente porque ela é muito inspirada nessa regulamentação de Illinois. E aí, esse modelo de Illinois, ele não buscou apenas diminuir o encarceramento por delitos não violentos relacionados com a maconha, mas também direcionar receitas tributárias para as comunidades historicamente impactadas pelo proibicionismo. E aí outras justificativas para a formulação da lei foram a diminuição da violência, especialmente por armas de fogo, a geração de empregos, o investimento em infraestrutura e capacitação profissional. Então, por exemplo, no artigo 25 dessa legislação, estabelece-se que pessoas a partir de 21 anos poderão ser capacitadas a receber uma licença do Departamento de Agricultura para dar instruções sobre a manipulação da maconha a alunos da Faculdade Comunitária de Illinois.
Essa regulamentação em Illinois, ela é recente, ela entrou em vigor no primeiro dia de 2020, por meio da aprovação do Poder Legislativo e sem necessidade de plebiscito, que é muito comum nos Estados Unidos, eles têm essa prática de fazerem plebiscitos, né, de levar alguns temas para a população votar se eles concordam ou não, como é o caso da maconha, assim, tem alguns estados em que isso acontece, plebiscitos e referendos. Então, o artigo 10 dessa lei de Illinois, ele estabelece que pessoas com idade acima de 21 anos e residentes no estado podem possuir até 30 gramas de flores, 5 gramas de concentrado e 0,5 gramas de tetrahidrocannabinol, THC, principal princípio ativo da maconha. Já aqueles que residem há menos de 30 dias em Illinois só poderão portar até 15 gramas de flores, 2,5 gramas de concentrado e 0,5 gramas de THC. Quanto ao acesso à planta para uso terapêutico, a lei determina que as lojas são obrigadas a garantir um estoque de flores exclusivo para esse fim e que os pacientes podem possuir mais de 30 gramas se cultivarem até 5 plantas em casa, em ambiente fechado e sem visitações. Para isso é necessário um registro para comprovar que eles fazem esse tratamento de forma compassiva. E aí, lembrando que compassivo é quando você já tentou todas as outras formas de tratamento convencionais, e aí você teve que recorrer a esse tratamento alternativo. E aí, o 7º artigo da lei, que trata mais sobre essa igualdade social na indústria da cannabis, institui facilidades fiscais e empréstimos para fomentar empreendimentos pertencentes às populações minoritárias, aquelas impactadas pela pobreza e pela repressão ao mercado ilegal da maconha. Então, a intenção realmente é aumentar a diversidade nesse setor com a criação de um fundo especial para empréstimos a esses empreendedores. Outros grupos selecionados para receber o apoio financeiro nesse mercado são as mulheres, veteranos de guerra e pessoas com deficiência. A lei ela também prevê que as empresas do mercado da maconha promovam treinamento e trabalho direcionados a pessoas das comunidades discriminadas e egressas do sistema prisional. Também foi concedida anistia penal a mais de 11 mil condenados por porte de pequenas quantidades de maconha, que eles classificam como até 500 gramas, e esse número com certeza já cresceu muito, porque esse é um dado que eu estou apresentando de 2021. Então, ele com certeza, esse número cresceu muito mais. E para justificar os mecanismos de caráter reparatório, a lei reconhece explicitamente em alguns dos seus trechos que várias injustiças foram causadas às comunidades negras pela repressão e pelo combate ao tráfico. Afirma, por exemplo, que o estado de Illinois é responsável pelos danos psicológicos e materiais provocados às pessoas pretas e seus filhos por conta da criminalização das drogas, que foram inúmeras e inúmeras de crianças que cresceram sem a presença da mãe, sem a presença paterna, às vezes por causa dessa proibição tão injusta e tão cruel. Então, há essa necessidade de reparação. E aí, a anistia de pessoas presas por crimes relacionados com a maconha, o apoio para a inclusão de empreendedores minoritários no mercado legal e a destinação de recursos públicos para compensar materialmente as favelas e periferias pobres, seria algo que a gente poderia pensar aqui para o Brasil, sabe? Olhar para essa regulamentação e pensar, cara, isso poderia dar certo aqui, como que a gente usaria? E aí é isso, é destinar, na minha opinião, destinar verba para as favelas e periferias pobres que foram muito impactadas pela guerra. E aí a gente pode pensar que esses recursos resultantes eles podem ser reinvertidos, direcionados para a infraestrutura urbana, para a criação de escolas, creches, hospitais e em investimentos de projetos culturais. E aí outra área importante para ser explorada é a capacitação profissional de egressos do sistema prisional, que também pode ser uma estratégia para evitar que, ao deixarem as prisões, tentem que recorrer ao tráfico novamente ou a outros crimes por conta da falta de oportunidades. Aqui algumas coisas que eu já falei. Aqui é o site de Illinois. Aqui esse site ele fala sobre as legislações em geral, mas aqui você encontra também essa legislação que eles chamam de Cannabis Regulation and Tax Act. E aí eles têm vários artigos aqui que você clica e cada artigozinho desse abre uma janela para você ler sobre a lei. É bem organizado, eu adorei. E é bem interessante também, assim, é fácil da gente conseguir compreender o que está sendo dito. Mesmo não sendo do direito, assim, eles têm uma linguagem bem acessível. Aqui é um dispensário que fica lá em Illinois. E aqui não é de Illinois, mas Illinois viveu uma situação muito parecida. Tem uma foto também de Illinois, que é uma galera, assim, numa fila gigantesca no primeiro dia da legalização. Eu não encontrei essa foto, então coloquei essa aqui de Nova York, só para simbolizar o que aconteceu.
as pessoas fazendo uma fila gigante para conseguir comprar maconha. Muito maneiro. E aqui o Canadá, vamos falar um pouco sobre ele rapidamente. Estou aqui de olho no tempo, eu tenho pouco tempo para falar com vocês. Na Alemanha, a maconha medicinal é legal desde 2017, embora as punições tenham se tornado cada vez mais brandas, né? Para os usos que não são medicinais. Então, na prática, o Estado, ele geralmente, nessa época, né, ainda em 2017, já havia esse uso medicinal e o Estado ele não processava as pessoas que estivessem importando 6 gramas ou menos da erva. Apesar de não haver uma regulamentação para isso, acho que já tinha esse consenso social, né, legal. E aí essa legislação do uso medicinal, ela criou o Instituto Alemão para Medicamentos e Produtos Sanitários, que é uma agência responsável por regular o cultivo, a colheita, o processamento, o controle, a qualidade, o armazenamento, enfim, toda a cadeia produtiva e distribuição. E pessoas gravemente doentes podem receber prescrição para remédios à base de maconha. Aqueles que pretendem cultivar, fabricar, importar, vender, comercializar, eles devem receber uma licença do Instituto Federal de Drogas e Dispositivos Médicos. Então, a maconha cultivada e distribuída legalmente na Alemanha é considerada um medicamento. E, portanto, os produtos de maconha devem ser prescritos por um médico e não podem ser distribuídos diretamente aos clientes e aos pacientes. Em 2024, ocorreu a regulamentação do uso adulto da maconha, então, neste ano, isso aconteceu, e essa regulamentação, ela define que os maiores de 18 anos na Alemanha, eles podem possuir quantidades substanciais de maconha, mas que regras rigorosas vão dificultar a compra da substância. Então, a posse de até 25 gramas é liberada em espaços públicos, em residências particulares, o seu limite legal é de até 50 gramas, um pouco maior. A lei busca enfraquecer principalmente o mercado ilegal e proteger os usuários de maconha de consumirem produtos ruins. Pelo menos discursivamente, assim, esse era o grande foco, né, o grande intuito. Essa lei define que adultos poderão portar até 25 gramas de maconha em público, cultivar até 3 plantas por casa, não poderão fumar maconha perto de escolas, centros desportivos ou em zonas de pedestres entre 7 da manhã e 8 horas da noite, associações de produtores ou clubes sociais. Cadê? Espera aí, pessoal, vou botar aqui no certo, não tinha atualizado para a Alemanha. Aqui eu estou falando sobre a Alemanha, tá bom? Não estava falando sobre o Canadá. Então, a legislação, ela criou esse instituto. Bom, aqui os critérios. Então, as associações de produtores ou clubes sociais, eles podem ser criados com até 500 integrantes, então é um número bem grande. Os membros dos clubes, eles devem ser maiores de 18 anos e residirem na Alemanha. Os clubes podem cultivar e distribuir a maconha desde que sem fins lucrativos e não será permitido consumir o medicamento no local. De maneira geral, o mercado será estritamente regulamentado, por isso comprar maconha não será tão fácil, porque o governo até chegou a pensar nessa possibilidade de haver a venda em lojas e farmácias, mas houve um consenso de que isso poderia levar a um aumento nas exportações de drogas. Então, há uma certa contradição, porque ao mesmo tempo que a Alemanha ela busca permitir a posse de grandes quantidades, entre aspas, dessa substância, ela também dificulta a sua compra. Então, isso com certeza vai gerar algum problema aí legal e continuar fazendo com que as malhas criminais, assim, o tráfico de drogas, ele consiga ainda ter uma influência na sociedade, consiga se capitalizar. E aí, vamos agora para Portugal. A Portugal, ela optou, né, logo no início do século XXI, por descriminalizar o uso de todas as drogas, substituindo sanções penais por sanções civis e investindo prioritariamente na promoção da saúde. Então, o país ele focou a sua lei de drogas, número 30 de 2000, na atenção à saúde, na adoção de um certo equilíbrio entre repressão e proteção ao descriminalizar as drogas e seus usuários, sem deixar de tentar coibir o tráfico. Então, essa lei ela buscou promover a proteção à saúde e o bem-estar social por meio de políticas de redução de danos para incentivar a busca pelo tratamento nos casos de dependência, por exemplo.
E aqui eu estou usando o termo que é divulgado nos jornais, né, com que o governo se manifesta, né, mas aqui eu não concordo com esse o termo dependência química. Acho que esse termo ele está errado, as pessoas não se tornam dependentes, as pessoas passam a desenvolver um uso problemático com as drogas, né? Então, é algo que é importante a gente pensar e pensar também que muitos desses problemas eles têm um viés muito mais social ou de questões particulares, psicológicas da própria pessoa, do que uma questão com a substância em si, que volta naquilo que a gente falou no início da aula, sobre os agenciamentos que a gente faz, né? Então, tem pessoas que fazem diversos agenciamentos. Inclusive, o café pode se tornar algo muito prejudicial, dependendo da quantidade, várias substâncias aí que estão no nosso cotidiano. O álcool é o maior exemplo deles. E aí essa foi uma mudança em Portugal que foi positiva, mas com muitos desafios, especialmente quando se relembra que marcos legais e sociais com diretrizes proibicionistas em relação às drogas foram decididas por convenções entre os anos 60 e 80, que ainda influenciam na forma com que várias nações administram essas questões repressivamente. Então, o que se observa é uma deslocação de políticas de tolerância zero para políticas de redução de danos em Portugal, afastando medidas punitivistas e apostando em intervenções que promovam mais responsabilidade social em relação ao uso e abuso de drogas. Então, essa é uma tendência que muitos países estão seguindo agora, né, e que problematizam os danos associados ao consumo e os provocados pelo próprio regime proibicionista. Portugal se tornou referência dentro desse próprio regime proibicionista por ter adotado esse modelo. E, bom, o crime de consumo se mantém em vigor, a descriminalização ocorreu para a posse e o consumo de quantidade de drogas para consumo médio individual, e o cultivo dessas substâncias permanece ilegal. Então, por exemplo, o cultivo de maconha não é possível de ser feito lá, para uso pessoal. E aí tem uma lei, a lei de número 33 de 2018, ver se tem que passar aqui. Essa lei de 33 de 2018, ela regula a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base de maconha para fins medicinais em Portugal. E, ao contrário de outras propostas semelhantes, ela conseguiu alcançar um consenso transversal e ser aprovada ao diferenciar o uso da planta para fins medicinais e recreativos. Ainda assim, Anteriormente à aprovação dessa norma, as leis portuguesas elas já previam a prescrição médica da maconha, mas elas não haviam ainda criado condições para que ela realmente se efetivasse. E aí, tem os principais pontos dessa lei, que é a lei do uso medicinal, ela estabeleceu um quadro legal para a utilização de medicamentos que está sujeito à autorização emitida pelo Infarmed, que é a Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde. A prescrição de medicamentos, preparações e substâncias à base de maconha é feita mediante receita médica especial, que deve mencionar a identificação do paciente, do médico, do medicamento, da preparação, da substância à base de maconha a ser dispensada, da quantidade, da posologia e do modo de administração. Então, é algo bem burocrático. Então, como no Brasil, as receitas elas só podem ser emitidas para quem já experimentou outras formas de tratamento, né, o uso compassivo. E outro fato interessante é que esse país ele não regulamentou as drogas para enfrentar o problema. O proibicionismo ele permanece, mas a venda dos produtos permanece legal. Mas o que mudou foi a forma que eles começaram a lidar com essa questão do problema das drogas. E aí vamos agora para a Espanha. Aqui eu vou mostrar para vocês o que seria um dispensário de maconha, né, lá em Portugal. Eu cheguei a visitar uma dessas lojas e vendem muitos produtos de maconha, assim, de cosméticos também. Tem lugares que vendem vários cosméticos. No mercado português, já cheguei aí comprar várias barrinhas de shampoo sólido de cabelo feito com cânhamo. Então, tem muitos produtos à base de cânhamo, mas dentro desses dispensários especificamente, você consegue comprar flores de maconha. Eu lembro que quando eu fui, tinha algumas, assim, tinha White Widow, que é uma strain de maconha, uma cepa de maconha, só que sempre com quantidades de THC muito baixas. Então, acabava que não era uma maconha que te dava uma onda, assim, mas é uma coisa mais leve, porque é isso, com esse intuito medicinal mesmo, né? Conheço também uma informação importante. Conheço um rapaz que ele trabalha dentro do mercado regulado de maconha lá em Portugal. Eles fazem cultivo para vender para a indústria farmacêutica. Então, esse rapaz ele fica com um cheiro muito forte de maconha, muito forte. E como lá ainda não é descriminalizado, mas ainda é ilegal, né? Você consumir maconha e tudo mais.
para ele não sofrer nenhum tipo de sanção administrativa, ele anda com uma carteirinha que informa que ele trabalha dentro desse setor e por isso que ele está com esse cheiro. Então é bem interessante. Ele me contou isso, né? E aí vamos para a Espanha, vou só beber uma aguinha. Gente, desculpa se eu estiver correndo muito, porque a gente tem um tempo limitado e é muito conteúdo. Eu quis trazer o máximo de países possíveis para vocês, e ainda assim tem muitos países que ficaram de fora. Então vamos lá, Espanha. Na Espanha não existe uma regulamentação específica do Estado para a atuação dos clubes canábicos existentes, e isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente acha que por lá terem os clubes canábicos, existe uma regulamentação sobre a maconha, que protege a maconha, quer dizer, os maconheiros, né, que protege o cultivo, e não existe, na verdade, é ilegal. Então, na Espanha, o governo considera fora da lei o consumo da maconha em lugares públicos e pune os usuários com altas multas. No entanto, em ambientes privados, o consumo é permitido, e, além disso, o plantio privado da droga também já é aceito pela justiça. Ser aceito não significa que é algo legal, entendem? É uma sensibilidade jurídica por uma prática que já é muito comum. É mais ou menos isso, assim, se tornou algo cultural. Então, a legalização, ela já vem sendo debatida há muitos anos e algumas iniciativas para esse fim já foram promovidas, entre elas uma iniciativa legislativa popular que está sendo debatida na Assembleia Legislativa da Catalunha e que busca regulamentar os clubes. Então, o seu cultivo e a distribuição da maconha, a regulamentação do consumo pessoal também está sendo discutido na Assembleia Legislativa da região das Ilhas Baleares, e uma lei chegou a ser aprovada na região de Navarra, mas foi suspensa. Então, na Espanha, como resultado de décadas de ativismo antiproibicionista, desobediência civil e enfrentamento às autoridades, surgiram esses clubes sociais da cannabis, que são voltados ao cultivo da maconha para uso compartilhado, e esses clubes são associações sem fins lucrativos voltados para o consumo da maconha para uso adulto ou terapêutico, que são registrados nos termos da legislação sobre associações e compostos por usuários terapêuticos sociais de maconha. Os clubes eles devem estar inscritos no Registro Geral das Associações e se sustentam legalmente pelo entendimento de que são baseados na cultura do autoconsumo. Por isso, cada associado pode cultivar algumas plantas para si, mas não existe nenhuma regulamentação que permita o cultivo coletivo. Então, a maconha, ela só pode ser consumida dentro dos clubes, e para isso é necessário que o associado possua uma carteirinha de sócio e pague uma taxa mensal. Outro ponto é que os clubes não podem ter fins lucrativos, né? E todo o dinheiro arrecadado é revertido para o próprio clube. Então, essa é uma atividade que é realizada, destinada ao consumo privado dos sócios. Todos devem ser maiores de idade para participar, devem ter sido convidados para participar dos clubes. E no caso dos clubes voltados ao uso terapêutico, é necessário que as pessoas que estão ali sejam consumidores diagnosticadas com alguma enfermidade, para a qual o uso científico, haja comprovação científica do uso terapêutico. Então, além disso, cada associado só pode ter acesso a 20 gramas de maconha por semana, e como o cultivo não é regulamentado na Espanha, as associações elas apoiam-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Espanhol, que reconhece o cultivo ou a posse destinada ao consumo individual ou compartilhado sem fins lucrativos, como auto não passível de uma punição criminal. E aí agora, vou mostrar aqui para vocês um clube canábico, um lugarzinho do clube canábico que me pareceu bem aconchegante. Parece que deve ter alguma coisa para vender de comida, com certeza. E achei interessante, bonitinho. E aí vamos para a Holanda agora. E aí, gente, a Holanda, ela foi pioneira e experimental em meio a uma política de drogas repressora mundialmente. Então, isso é interessante porque a Holanda é um país de cultura protestante e liberal muito forte, e foi o primeiro país do mundo a adotar a política de redução de danos como a principal estratégia para lidar com a questão das drogas e o seu consumo, por meio da lei do ópio, a Opio Act, de 1976, que passou a separar na lista 1 as drogas consideradas pesadas, como as anfetaminas, a cocaína, a heroína e etc. E na lista 2, as drogas consideradas mais leves, como a maconha e o haxixe. E aí, para vocês verem, né? Isso em 1976. Olha só que forma avançada de lidar com a questão nessa época, né?
E aí, a partir dessa divisão, o porte de drogas mais pesadas passou a ter sanções maiores e de drogas leves menores, e o que foi feito com base na avaliação de dados médicos, psicológicos, sociológicos, que examinaram os riscos de cada substância. E é impressionante como que isso não é feito em outros países até hoje. Em 1976, eles usaram critérios e avaliações científicas para validar suas leis, que é o que deveria ser feito sempre, né? Mas infelizmente não é assim. Geralmente são questões morais que motivam a criação das leis. E aí a busca por apreensões de drogas não é feita como se fosse dar conta do problema ou conseguir eliminar de vez a oferta de drogas. Para isso, a redução de danos é utilizada como a principal estratégia para preservar a saúde pública. E aí, essa lei holandesa, ela age, então, de forma pragmática, ela não regulamentou o consumo, mas ela age de uma forma compreensiva e tolerante em relação aos consumidores. Ela também estipula quantidades de acordo com as substâncias para orientar a polícia, o judiciário e o Ministério Público. Então, a posse de até 5 gramas prevê pena de detenção. Entre 5 a 30 gramas, a pessoa já pode ser enquadrada na lei por crime de uso, e ainda assim as sanções serão definidas pela quantidade da substância sob posse. Martins elenca como os principais elementos dessa lei o foco na prevenção aos riscos ocasionados pelo uso, a compreensão de que as políticas criminais impactam nos riscos aos consumidores, a priorização do combate ao narcotráfico, com exceção da venda de cannabis, e a percepção de que o direito penal é ineficaz para lidar com a questão, exceto em relação ao combate ao narcotráfico. Então, a venda de maconha em coffee shops, que acho que todo mundo devia estar ansioso para ouvir essa palavra, ela acontece em lugares semelhantes a bares que vendem pequenas quantidades da planta para uso pessoal, e é um exemplo que ajuda a entender o enfoque que orienta a política de drogas no país, uma vez que a venda é consentida nesses estabelecimentos de forma controlada e fiscalizada, com a intenção de evitar que as pessoas tenham contato com drogas mais pesadas. Então, cada cidade, cada condado tem autonomia para definir se decidem ou não que os coffee shops funcionem. Então, de 500 cidades holandesas, apenas 100 possuem coffee shops, pelo menos de acordo com os últimos dados que eu tive acesso. E para funcionarem, é necessário receberem autorização prévia de uma comissão governamental e respeitar algumas determinações, entre elas a proibição da venda conjunta com álcool, a proibição de propaganda, a proibição de venda para menores, a venda limitada de 5 gramas por pessoas e o limite máximo de 500 gramas de estoque diário da maconha dentro do coffee shop. O cultivo da maconha, assim como a produção de outras substâncias psicoativas, não é permitido, porém, o cultivo de até 5 plantas é tolerado, mas acima desse número já é passível de multa. Aqui uma imagem de um coffee shop que eu peguei no portal de notícias da CNN. E agora vamos falar sobre a América Latina. E aí, pensando que a América Latina, nos últimos anos, avançou muito em relação às políticas da maconha, com descriminalização do uso e legalização para fins medicinais. A América Latina tem um número gigantesco de consumidores da planta, de acordo com dados da indústria da cannabis, o ICANN, são cerca de 13 milhões de consumidores da planta, que gastam aproximadamente 10 bilhões de dólares por ano com ela. Um consumo de mais de 2 milhões de quilos da flor, impressionante. E aí, como consequência, nos últimos anos, 7 países legalizaram a planta para fins medicinais, e o Uruguai, pioneiro no mundo, legalizou a maconha para todos os fins, e mais recentemente o México também. Então, além de Uruguai e Colômbia, Argentina, Chile, Equador, Paraguai e Peru também aprovaram legislações com a planta. E aí vamos começar com o México. O México descriminalizou a posse de pequenas quantidades da maconha e outras substâncias em 2009 e estabeleceu como critério de configuração de uso pessoal a dose máxima de 5 gramas. Em 2017, foi publicada a reforma da Lei Geral de Saúde, a LGS, que reconheceu os usos farmacêuticos e industriais da planta e seus canabinoides e autoriza o desenvolvimento e comercialização dos produtos derivados da planta. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar, obrigando o Ministério da Saúde a expedir regulamentação para o uso medicinal da planta. E aí, em resposta a essa exigência do STF, o Senado mexicano aprovou, em novembro de 2020, um projeto de lei que regulamenta o consumo e a produção da planta para fins medicinais, sociais e industriais.
A iniciativa cria o Instituto Mexicano de Regulação e Controle da Maconha, da Cannabis, aliás, o IMRCC, que é um órgão que fica responsável por emitir as licenças e controlar questões relacionadas ao cultivo, transformação, venda, pesquisa, importação, exportação. E também estabelece os níveis máximos permitidos de THC e CBD nos produtos comercializados. Em 2021, a lei foi aprovada e estipula que somente pessoas maiores de 18 anos poderão cultivar, transportar e consumir a planta e seus derivados, desde que possuam licença do IMRCC. Além disso, será permitida a posse de até 28 gramas, mas o uso psicoativo é proibido em áreas de trabalho, públicas ou privadas. A medida ainda vai ser discutida na Câmara dos Deputados, então ela ainda não chegou a ser votada. A Suprema Corte do México descriminalizou em 2021 o uso pessoal da maconha por adultos, e a partir da leitura de que a proibição atual ela é inconstitucional. Então, dessa forma, o país se tornou o segundo país da América Latina a tomar essa medida depois do Uruguai. E o tribunal decidiu que adultos podem se registrar para obter licenças que lhes permitam cultivar e consumir sua própria maconha. Mas fumar em público na frente das crianças segue proibido. Por outro lado, né, ainda na América Latina, nações como Bolívia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador, República Dominicana e Venezuela seguem criminalizando o uso de maconha para fins medicinais e sociais. E aí vamos ao Uruguai. Desde 1971, o Uruguai descriminalizou o porte em pequena quantidade e para consumo próprio de qualquer substância ilícita. E aí você vê assim, o pioneirismo desse país, da América Latina, maravilhoso, mundialmente, porque vocês veem que a lei da Holanda é de 1976. Então, muito antes disso, o Uruguai já estava dando um show aí de civilidade, descriminalizando o porte em pequena quantidade para consumo próprio de qualquer substância. E ele entrou para a história no ano de 2013 como o primeiro país no mundo a eliminar unilateralmente a proibição, a produção, a distribuição, a comercialização da cannabis, por meio da sua Lei 19.172 de 2013. Então, eles conseguiram regular toda a cadeia do mercado da maconha sob a tutela do Estado. Então, é o Estado que controla toda essa cadeia. A legislação, ela permite a venda de maconha em farmácias, com limite de até 40 gramas de flores por mês para uso pessoal. A regra vale exclusivamente para cidadãos uruguaios ou estrangeiros residentes no país com mais de 18 anos e registrados no Instituto de Regulação e Controle da Cannabis, o IRCA. O cultivo para uso pessoal de até 6 plantas fêmeas em casa, o cultivo coletivo através de clubes associativos com limites de até 45 membros e no máximo 99 plantas, e o cultivo de maconha para fins medicinais sem limitação de quantidade, desde que justificada através de receita médica. Então, esse caráter estatizante da lei, ele se fundamenta na proteção do interesse público, do direito à saúde e à segurança, inclusive nos casos do uso problemático de substâncias, e busca realmente enfraquecer o narcotráfico. Os principais argumentos que fundamentam essa legislação são a proteção da saúde por meio da redução de danos e a necessidade do controle estatal para evitar os malefícios do contato da população com o narcotráfico. Além disso, também determina que o Sistema Nacional Integrado de Saúde disponha de políticas públicas e dispositivos para conscientizar a população sobre o uso problemático. E aí também há a determinação da inclusão de políticas públicas educativas sobre o tema e no currículo das escolas primárias, secundárias, de ensino técnico e superior do país. Ou seja, que aula, né, de redução de danos, ensinando as crianças a entenderem o que é essa substância e como fazerem um bom uso delas, caso desejem, quando forem adultas. E a lei proíbe expressamente toda forma de propaganda da maconha e seus derivados em qualquer meio de comunicação, o consumo em todos os lugares, onde também é proibido o uso do tabaco, e o consumo por menores de idade, a condução de veículos sob o efeito da substância, e a lei também cria um Instituto de Regulação e Controle da Cannabis, que é esse IRCA que já falamos aqui. Bom, agora vou mostrar para vocês umas fotos, essas eu que tirei. Aqui, eu não sei muito bem qual o nome desse espaço, se é
um grow shop, se é um head shop, enfim, se é tudo misturado, me parecia um pouco isso, assim, mas essas lojas voltadas ao cultivo, com várias flores e plantas expostas. Essas aqui são algumas, né? Eles botam os painéis de LED para as pessoas verem, tem vários, inúmeros produtos feitos com a maconha, produtos medicinais, pomadas, óleos, enfim, uma série de produtos. E aqui são fotos que eu tirei na Expo Cannabis do Uruguai de 2019. Aqui são os estandes, é bem grande. Aqui os slogans, né, da Expo Cannabis do Uruguai, aqui umas imagens que eu achei bonitas. E aqui, logo que você entrava dentro do local, você já dava de cara com essas plantas, assim, na porta do evento. E aí tinha esse rapaz aqui dando alguma explicação sobre elas, e eu achei muito bonito, assim, eu fiquei bem impressionada quando cheguei, assim, dá vontade de ficar abraçando as plantas. E aqui é o lado de fora, onde as pessoas consomem coisas, comidas, bebidas, tem show, tem um palco lá atrás. E aqui sou eu, muito felizinha, porque estava vendo aqui um cultivo de maconha bem grande de um clube canábico que fica lá. Não pude tirar fotos da entrada, assim, porque eles não divulgam, né, onde são esses locais. E as fachadas parecem como se fossem fachadas de casas normais, assim, não tem nada que identifique que é um clube. E eu estava muito feliz, como vocês podem ver, nesse cultivo. E aqui vamos para a Argentina rapidamente, porque nosso tempo é curto. Bom, a Argentina regulamentou o cultivo da maconha para fins terapêuticos no ano de 2020, após um processo de mobilização de movimentos canábicos semelhante ao que ainda permanece em curso aqui no Brasil. Então, há quase 30 anos, diferentes atores vêm tentando modificar, por meio da lei de drogas, por meio do legislativo, essa lei de drogas que eles têm, que é a lei número 23.737, mas apenas essa inserção dos pacientes e dos seus familiares que conseguiu a aprovação de uma lei sobre o uso medicinal, que é a lei número 27.350 de 2017. E aí, essa lei ela buscou criar as bases para a investigação médica e científica da planta e dos seus derivados e criou o Programa Nacional para o Estudo e a Investigação do Uso Medicinal da Planta para garantir e prover o cuidado integral à saúde. Então, a Lei da Maconha Medicinal, como ficou popularmente conhecida, estabelece a criação do Programa Nacional para o Estudo e a Investigação da Planta Cannabis, seus derivados e tratamentos não convencionais no âmbito do Ministério da Saúde argentino. A proposta foi a de arranjar mecanismos para garantir o direito à saúde por meio de medidas de conscientização social, criação de diretrizes sobre assistência e acessibilidade e do acesso gratuito ao óleo a todas as pessoas incorporadas ao programa na forma especificada. Então, outros objetivos são a capacitação profissional de agentes de saúde sobre o tratamento e a investigação da eficácia terapêutica. E aí, para garantir acesso à matéria-prima, houve a elaboração dos medicamentos e tudo mais. As pessoas precisam se cadastrar no programa. E também há uma previsão de que haja a importação e o cultivo da planta produzido pelo governo por meio do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, a CONICET, e pelo Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária. Além disso, também foi criado um conselho consultivo composto por instituições, associações e organizações não governamentais e profissionais do setor público, privado e sem fins lucrativos, para discutir essa legislação. E aí vamos para o decreto número 883 de 2020. A Argentina, então, ela regulamenta nesse momento o cultivo para fins terapêuticos por meio desse decreto que foi sancionado pelo presidente Alberto Fernandes em 12 de novembro de 2020. Então, a partir desse decreto, também passou a haver a possibilidade de venda de óleos e outros produtos com finalidades medicinais em farmácia. Ainda assim, a pessoa que decidir cultivar, ela deverá seguir algumas regras, como o registro no programa de cannabis, o ReproCran, para que haja uma autorização e uma emissão dessa autorização. Por outro lado, não existe uma delimitação no número de plantas, o que é bem interessante também. É importante destacar que o avanço em relação ao cultivo da maconha na Argentina, ele foi uma resposta à luta pela defesa do cultivo doméstico, como empreendida pelas associações que militavam na defesa pela regulamentação do cultivo doméstico da planta como estratégia para a autonomia do tratamento. Além disso, é importante falar também sobre o papel das revistas, como a revista Reis e THC,
que são revistas de papel muito político, que são vendidas lá na Argentina e que debatem essa questão dos usos. Tem algumas edições que eles botam fotos dos cultivadores, as pessoas botam a cara mesmo, assim, saindo do armário, e se mostram maconheiras, e mostram suas plantas. Então, tem esse viés político muito forte, que é marcado nessas revistas, e também as marchas da maconha, assim como aqui no Brasil, as marchas da maconha argentinas são movimentos sociais muito fortes, que realmente se dedicaram muito à luta por uma regulamentação mais ampla. E aí aqui são imagens que eu peguei na internet também. Esse daqui eu peguei no Sechat, que é uma colheita de um clube canábico. Lá na Argentina também há clubes canábicos, em que as pessoas cultivam em coletivo. E aqui é uma colheita desse rapaz que eu botei uma plantinha na frente, porque, coitado, não sei se ele quer ter o seu rosto exposto, mas enfim, essa imagem já é pública, na verdade. Se vocês irem no site do Sechat. E aqui, pesagem de flores também, para vocês apreciarem. E agora vamos à Colômbia. Não, na verdade, galera, Colômbia eu cortei. Vamos pular a Colômbia. Porque senão, realmente, nossa conversa vai se estender muito e eu vou passar do tempo programado. Então, vamos ao nosso querido Brasil. Quando a gente fala de Brasil, é muito importante a gente falar desse marco que muitas pessoas falam, mas que sempre tem alguém que pode não ter ouvido, então é importante a gente ressaltar que o Brasil ele foi pioneiro na criminalização do uso de maconha. E aí ela decretou em 1830, em seu Código de Posturas, na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, a proibição do uso do pito do pango, que era um instrumento utilizado pelos negros escravizados para fumar o pango, o que hoje conhecemos como maconha. Então, essa lei ela dizia que é proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil, não sei qual é essa moeda, e os escravos e mais pessoas que dele usarem em 3 dias de cadeia. E aí aqui é uma imagem que, enfim, eu acho muito, muito triste, mas que é importante, né, da gente apresentar para a gente relembrar esse passado terrível que a gente teve e manter essa memória viva, né? E aí aqui, nessas imagens do Daniel Paiva, no seu livro de Amba, ele fala que mudou nas sentenças do novo Código Criminal do Império em relação aos pequenos delitos cometidos por escravizados. Então, antes de 1830, de 100 a 300 chibatadas com risco de morte, que a pessoa poderia não aguentar, e depois, no máximo, 50 chibatadas. E aí, a partir de 4 de dezembro de 1830, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro passou a penalizar esse uso do pito do pango, que é esse instrumento utilizado para fumar maconha. E aí, aqui eu vou falar com vocês assim, bem rapidamente, não vou poder me aprofundar muito em cada um desses decretos e códigos, legislações que a gente teve ao longo da nossa história como país, mas após 1830, nós tivemos que inclusive, em 1830, a gente está falando de uma lei que é uma lei municipal, né? Apesar de nessa época, o Rio de Janeiro ele ser império, quer dizer, ele ser... isso, né? Acaba que só em 1932 que há um novo decreto sobre isso. Então, ele insere a planta no rol de substâncias entorpecentes consideradas tóxicas, e houve uma alteração dele em 1934, que posteriormente foi revogada pelo Decreto-Lei de 891 de 1938. Em 1940, há um novo Código Penal, que estabelece como crime, seu artigo 281. Importar, exportar, produzir, entregar de qualquer forma uma série de verbos sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar dessas substâncias. Então, ele previa pena de 1 a 6 anos de reclusão e multa de 50 a 100 vezes o salário mínimo vigente no país.
E aí, em 1964, após o golpe militar que instaurou a ditadura, houve uma ruptura do modelo de política criminal até então vigente, que migrou de um caráter sanitário para um caráter bélico. E aí a gente está falando aqui de uma mudança que tem a ver com a ditadura, né? Decreto 385 de 1968, ele altera o Código Penal e inclui mais verbos e condutas criminalizantes naquele artigo que a gente leu rapidamente anteriormente. Decreto-Lei 753 de 69, a fiscalização foi reforçada. Em 71, há essa lei que interpretava o problema das drogas como uma questão social e civilizatória e equiparou usuários a traficantes. Em 76, a norma passou a distinguir as figuras penais do traficante e do usuário com penas que podiam variar entre 3 a 15 anos de reclusão e multa. E aí, em 88, estabeleceu-se que o tráfico de drogas como crime ele é inafiançável e sem anistia. Em 1990, a Lei dos Crimes Hediondos passou a contemplar o tráfico de drogas, implantando a proibição de liberdade provisória e indulto. Em 2002, houve uma tentativa de harmonizar a legislação brasileira com as convenções internacionais, fundamentadas na diferença do tratamento em relação ao usuário. E aí, vamos para 2006, que é a nossa lei atual, a Lei 11.343 de 2006, em que houve a eliminação da pena de prisão para o usuário ou aquele que detém a droga para consumo pessoal. Dados demonstram que essa lei ela promoveu o aumento do encarceramento, na verdade, né? Muitas pessoas, a gente sabe, que eram usuárias, foram presas, mesmo estando com pequenas quantidades, e aí também tem vários outros problemas em torno disso, né? Porque a gente sabe que existem flagrantes forjados pela polícia também, então tem pessoas que estão presas injustamente por questões sádicas ou outros interesses que a gente não sabe. E aqui é um trechozinho do livro de Amba, em que um rapaz ele estava com um boné descendo a favela, e aí ele deu uma resposta, um boné de cânhamo, e ele deu uma resposta para o policial que o policial não gostou, e aí disseram que ele estava com uma quantidade X de maconha, e aí ele foi levado para a delegacia, e esse é um momento que eu acho bem simbólico, que raspam o cabelo Black Power dele, e, bom, bem simbólico mesmo, né? Que é um símbolo de resistência, né, da cultura negra. E aí ele é encaminhado para dentro da cela. Esse é um procedimento comum, né? Raspar o cabelo da pessoa. E, bom, é isso. Aí ele tem várias conversas super interessantes dentro dessa cela. Recomendo que leiam, porque é um livro muito legal. E aí vamos para a Lei 13.840 de 2019, que ela é uma lei que, na verdade, ela alterou a Lei 11.343, e entre as principais mudanças, ela inseriu a possibilidade de internação involuntária do usuário de drogas. Ela também incorporou as comunidades terapêuticas acolhedoras, entre aspas, no SISNAD, que é o Sistema Nacional de Drogas, e entidades definidas como pessoas jurídicas sem fins lucrativos, voltadas para serviços de acolhimento de usuários, e, com todas as aspas devidas, dependentes de drogas. Ainda assim, com muita resistência, a redução de danos permanece sendo uma estratégia mesmo em meio a esse cenário até hoje. Então, a redução de danos, a gente fala muito sobre ela, né, durante esse curso, mas não conceituou. Bom, ela começa em 1926, na Inglaterra, com a recomendação da prescrição médica de opiáceos para ajudar os usuários, e em 1970, a partir do compartilhamento de seringas para evitar a proliferação do vírus da hepatite e da imunodeficiência humana. No Brasil, a redução de danos ela teve início em 1989, em Santos, com foco na distribuição de seringas ali perto do Porto de Santos, principalmente, para evitar o contágio de HIV entre os usuários. E mesmo assim, mesmo prestando um trabalho pela saúde pública, né, importantíssimo, as pessoas que estavam envolvidas, elas acabaram sendo processadas pelo Estado. E aí, a gente está falando aqui sobre uma lei que, enfim, ela acirra essas tensões, ela tem um caráter higienista, né, essa lei que é uma lei que foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, e que busca realmente fazer tratamento forçado em pessoas que usam drogas, e aí isso fica muito facilitado quando a gente está falando de pessoas em situação de rua. Então, essa lei, ela facilitou muito, né, esse encaminhamento forçado dessas pessoas para as comunidades, e é importante lembrar aqui que, atualmente, o nosso Estado brasileiro, ele tem investido muito nas comunidades terapêuticas, muito dinheiro está sendo destinado para esses locais, e muitas das vezes esses locais trabalham, às vezes, sem
a presença de um profissional habilitado, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra. E as pessoas que estão ali, geralmente, elas passam por situações das mais terríveis, como já houve denúncias em várias redes televisivas, e como mecanismo de combate à tortura já averigou, e vários outros órgãos fiscalizadores, e, de fato, há esse problema, assim, de utilização de trabalhos forçados, maus tratos, ameaças, mortes dentro desses espaços. Então, é algo muito triste, muito violento que acontece, e que a gente tem que lutar contra, porque eles recebem muitos incentivos fiscais, quer dizer, muitos incentivos financeiros para atuarem, mais, inclusive, do que as redes de atenção psicossocial que atuam no SUS e que prestam essa assistência. Então, se você for um CAPS perto da sua casa, talvez você não tenha um psicólogo lá te atendendo, mas tem muito dinheiro sendo injetado nas comunidades terapêuticas, por outro lado, que atuam, às vezes, sem nenhum tipo de evidência científica de que aquilo ali funciona. E aí, em meio a tudo isso, nós temos o movimento antiproibicionista, que é um movimento do qual eu faço parte, lá com a Marcha da Maconha. E no Brasil, eles são movimentos sociais organizados contra a proibição das drogas, tendo a maconha como protagonista. Então, eles começaram a surgir no final da década de 1970 e início da década de 1980, quase 50 anos após a implantação da proibição no país. E aí, a gente tem alguns marcos dessa luta. A década de 1960 e 1970 tem a época da contracultura, então o movimento hippie estava em alta. Aqui no Brasil, principalmente na década de 70 em diante, tinha essa atuação muito forte do movimento Tropicália, né, do tropicalismo. Inclusive, nós temos aí Gal Costa, Gilberto Gil, que foi internado de forma forçada por ter encontrado uma pequena quantidade de maconha nas coisas dele. Rita Lee chegou a ser presa, então algumas pessoas, pessoas também dos Novos Baianos, então muitos desses artistas foram presos na época e perseguidos por conta desse uso. E aí, na década de 1980, a imprensa alternativa e os círculos acadêmicos, eles começam a investir nesses debates, tem aí episódios desses debates dentro da PUC de São Paulo, com a presença de políticos importantes, e é bem interessante, eles faziam manifestos e reivindicavam realmente a descriminalização da maconha. E em 1990, muitos autores consideram que foi um momento muito estagnado para os movimentos antiproibicionistas, mas que houve aí o ativismo cultural do Planet Hemp, que é essa banda aí multigênero, que traz um viés muito político, assim, uma abordagem muito antiproibicionista nas suas letras, em favor da regulamentação, expondo a hipocrisia da proibição da maconha e de outras drogas. E aí, na década de 2000, a gente tem as marchas da maconha. A primeira marcha da maconha aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, em 2002, e ela foi organizada por uma portuguesa, a portuguesa Suzana, que veio e começou a distribuir sedas com informações da data e do local na praia de Ipanema, e acabou que teve em torno de umas 800 pessoas que participaram desse evento. Ele só voltou a acontecer alguns anos depois, e aí acontece algo que é bem interessante. Vou passar em diante aqui os slides para a gente conversar melhor sobre a atuação e a importância das marchas da maconha. E aí, a década de 2010, veio também um ativismo medicinal, principalmente a partir de 2013, e das associações de pacientes da maconha, que também foi algo muito importante, assim, muito transformador dentro dessa luta, e que realmente teve efeitos legais muito rápidos. E aí, as marchas da maconha, em 2002 teve a primeira marcha, como eu disse, em 2007 o nome Marcha da Maconha ele passou a ser incorporado em todas as cidades, houve uma uniformização, né, desse nome, e a repressão começou a aumentar, porque cada vez mais cidades do Brasil começaram a se engajar nessa luta, nessa construção das marchas. E aí, em 2011, muitos ataques violentos aconteceram, entre 2007 e 2011, teve muita repressão nas marchas, muitas pessoas chegaram a ter sido presas, chegou a haver uma marcha em que eles chamaram de Marcha da Pamonha, para tentar driblar, né, e ironizar a proibição. Logo em seguida, a Marcha pela Liberdade, após algumas prisões que houveram no dia dessa Marcha da Pamonha, que aconteceu em 2011. E, além dos ataques violentos que foram desferidos contra os manifestantes, isso gerou também uma reação que fez com que acontecesse, por exemplo, uma ação de descumprimento, uma DPF, ação de descumprimento
deixa eu ver aqui certinho o nome. A DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi muito importante para fazer com que o STF julgasse a constitucionalidade da marcha ou não. E aconteceu que o STF ele conferiu, ele disse com todas as letras que as marchas elas não estavam violando a Constituição, mas que elas estavam ali baseadas, elas poderiam atuar com base no artigo 5º da Constituição, que fala sobre a liberdade de expressão, a privacidade. E é bem interessante pensar nisso, porque a pessoa que está usando maconha, ela não pode ela não deveria, ao menos, ser processada pela autolesão. Ninguém deveria, de acordo com os nossos códigos, né? Mas isso acontecia. Então, 2011 foi muito histórico, porque houve essa decisão do STF, que acabou facilitando a atuação dessas marchas. Então, é bem importante aí. Bastante. E vamos ver aqui o que mais a gente pode falar. Aqui são fotos muito bonitas do Vitor. Peraí, voltar. Do Vitor Moriyama. Se vocês quiserem chegar lá no Instagram dele para ver, ele tem umas fotos iradíssimas, assim. Ele trabalha para o New York Times também, como fotojornalista. E aqui tem imagens dele da Marcha da Maconha de São Paulo desse ano. Eu também estive presente, foi muito bonita, enorme. E aqui é um baseado gigante que estava lá rolando. Aqui, imagens de algumas pessoas, né? Dá para ver que é uma marcha muito heterogênea, né? Todo tipo de pessoas. E aqui é uma imagem, né, da marcha na Avenida Paulista. E aqui de um rapaz que é cadeirante, que parece ter algum problema motor, né? E que está usando maconha, que provavelmente deve fazer uso terapêutico também. E aí as associações canábicas que lutam estão mobilizadas com o protagonismo de familiares de pacientes com doenças graves que descobriram essas propriedades da maconha a partir do relato, principalmente, de pacientes que utilizavam ela em outros países, como Estados Unidos. E aí, em 2014, a primeira família brasileira recebe autorização da Justiça para importar. Em 2014, a Anvisa autorizou a importação de remédios com o CBD. Em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela reclassifica as substâncias da cannabis e do THC. E aqui são algumas imagens aqui desse movimento, né, de familiares, que é um movimento bem legal, bem bonito. Aqui são imagens aqui do Rio de Janeiro, da Marcha da Maconha do Rio, com a Associação APEP puxando a marcha. Então, as associações de pacientes, muitas se somaram nessa luta pela descriminalização, pela regulamentação do uso mais amplo, não ficaram restritas ao uso medicinal. A Margarete Brito e a Cidinha Carvalho, lá de São Paulo, também são pessoas assim muito engajadas nessa luta e que compraram mesmo essa briga, assim, para além das suas próprias famílias, né? Tem muita empatia também com as pessoas que perdem seus familiares na guerra às drogas. E aí tivemos alguns avanços na Anvisa muito importantes. Desde 2015 houve essa definição a partir dessa luta, né, das mães em parceria com as marchas da maconha. Então houve a definição de critérios e procedimentos para a importação dos produtos à base de maconha, de canabidiol por pessoa física. Depois, outra regulamentação importante é essa RDC 327 de 2019, que estabelece os requisitos para a comercialização dos produtos da cannabis para fins medicinais e da outras providências, e mais recentemente essa 660 de 2022, que define os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de cannabis por pessoa física para uso próprio mediante prescrição de profissional. E aí a nota técnica 35 de 2023 proíbe a importação da maconha in natura, partes de planta e flores, porque muitas pessoas estavam importando flores a partir dessa RDC 660, e essa nota técnica ela acaba proibindo essa importação por isso, porque isso acabou se tornando um pouco público, assim, né? E, enfim, a Anvisa viu que poderia ser um problema. E aí aqui é uma foto que mostra esse objeto aqui, que é um frasco, né, simbolizando um frasco de maconha com os dizeres maconha líquida também é maconha, da Associação APEP, e uma planta que eles levam há 2 anos não a mesma planta, né, eles sempre levam uma planta diferente nas marchas da maconha, para mostrar para as pessoas, desmistificar, e nesse ano eles levaram um barquinho para tentar levar essa planta ao mar.
para ser entregue no final da marcha. Nós temos aí também avanços no legislativo, o legislativo também embasado principalmente pelo artigo 6º da Constituição, nossa lei magna, que estabelece o acesso à saúde como um direito fundamental. Com base nisso, pelo menos 24 estados criaram projetos de lei sobre o fornecimento da maconha no SUS para fins terapêuticos. Entre estados e municípios, na verdade, 14 já aprovaram leis sobre esse tema, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, e cabe um destaque para a cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que já iniciou o tratamento com foco na atenção primária. E aí nós temos também o PL 399 de 2015, que tramita na Câmara dos Deputados para regulamentar o cultivo da maconha para fins medicinais, para fins industriais e para fins de pesquisa. Então, é um cultivo que ele não é feito por pessoas, né? Não deve ser feito por pessoas, então isso é uma das críticas a esse projeto de lei, além do fato de que esse projeto de lei não busca medidas reparatórias, e esse projeto de lei também, ele dificulta, por exemplo, que uma associação de pacientes possa cultivar, apesar das associações de pacientes terem essa possibilidade, eles exigem uma estrutura que a maioria das associações de pacientes que não têm fins lucrativos tem dificuldade de fazer, por exemplo, o uso de cerca elétrica, sabe? O uso de biometria, são coisas muito difíceis de conseguirem ser pagas. E aí, nós vamos agora falar do recurso extraordinário 635659, que foi um marco na história do Brasil, em que o Supremo Tribunal Federal ele formou maioria para a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal após 9 anos de espera. 9 anos a gente estava esperando essa conclusão do STF e o placar ficou em 6-5 pela inconstitucionalidade do artigo 28 sem redução de texto, 7-4 pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal e 8-3 pelo entendimento de que as sanções estabelecidas aos infratores serão aplicadas apenas de forma em sanções administrativas. Então, não cabe que essas pessoas sejam tratadas como criminosas, né? E sofram sanções criminais, o que é muito interessante também, foi uma vitória. E aí, o STF ele desenvolve parâmetros para identificar se esse uso é pessoal ou não, e foi determinado que está descriminalizado o porte de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. Então, mesmo ao portar menos de 40 gramas, uma pessoa ela pode ser identificada como traficante caso haja indícios de destinação para venda. Por exemplo, frações de maconha indolada, registros de compra e venda, balança. Então, caso a pessoa for flagrada fumando em público dentro dos parâmetros estabelecidos, ou seja, com até 40 gramas em posse, ela não sofrerá essas sanções administrativas, só sofrerão sanções penais. E aí, a partir da decisão, o CNJ ele vai realizar um mutirão para rever os processos de pessoas presas flagradas com até 40 gramas de maconha, a fim de garantir o cumprimento da decisão. E aí aqui é um adesivo que eu achei muito bonito da Marcha da Maconha de Ribeirão Preto, em que eles colocaram esse juiz batendo um martelo, e desse martelo parece que sai maconha, né? É um martelo que parece um pouco pipe. E eu achei muito bonita essa imagem, assim, muito simbólica. E aí a PEC 45, que é essa proposta de emenda à Constituição que busca modificar o artigo 5º da Constituição, já foi aprovada pelo Senado com um texto que propõe a internação de usuários como dependentes químicos, algo bem atrelado, lembram aquela lei do Bolsonaro, 13.840, de 2019, que busca facilitar a atuação das comunidades terapêuticas. Então, me parece que essa PEC está realmente querendo encaminhar usuários para essas comunidades terapêuticas que estão recebendo muito dinheiro público. Então, a PEC 45 também foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e uma comissão será criada para analisá-la, uma comissão especial. E aí, quando a gente fala dessa PEC, é importante a gente lembrar do porquê que essa luta é tão importante assim, né? E essa luta ela é muito importante porque a gente tem um número absurdo de pessoas que são mortas, que são torturadas dentro das favelas por conta da proibição das drogas. Então, isso é algo que tem que estar muito na nossa mente, né, de que a gente está lutando pela vida, de que a gente está lutando por um mundo melhor, pela civilidade, por justiça social e por reparação histórica a essas comunidades que mais são impactadas pela guerra. E aí pensar também numa justiça de transição que nos ajude a sair desse período
de guerra para um período em que a paz vigore. Então, acho que isso é uma estratégia que a gente precisa muito correr atrás. E esse ato aqui que vocês estão vendo foi um ato contra a chacina do Jacarezinho. Eu estava participando desse ato. Foi um ato muito triste em que a polícia estava muito, assim, agressiva, sabe? Assim, não chegaram a fazer nenhum confronto, mas, enfim, tinha uma tensão no ar, né? É muito triste. E a gente lembrar também de outros efeitos para a população das favelas, como, por exemplo, doenças cardíacas, a síndrome do pânico, a depressão, o medo, o estresse pós-traumático, que essas pessoas vivem diariamente ouvindo som de tiro, tendo medo de que seu filho não volte para casa vivo, tendo medo do barulho do caveirão aéreo, que é aquele blindado que passa, um helicóptero blindado que fica passando e atirando nas pessoas de cima para baixo, que chegou já a alvejar um menino a caminho da escola. Então, são coisas que a gente tem que refletir. Essa luta é muito por isso também. E aí, regulamentações fora do eixo ocidental, eu não tenho tempo aqui de falar muito sobre elas profundamente, também é muito difícil ter informações sobre elas, porque tem uma barreira, no meu caso, né, uma barreira linguística. Eu só consigo ter acesso a textos em inglês, e em inglês eu não encontrei muito sobre a regulamentação do Japão, por exemplo, que adota uma política de tolerância zero com consumo. Se eu não me engano, foi até o Paul McCartney, durante um show ao Japão, chegou a ser preso também por ter sido encontrado maconha com ele. A Indonésia, ela impõe pena de morte aos traficantes, né? Então, é algo gravíssimo, assim, dependendo do nível, da quantidade, né, de substâncias, a pessoa pode ficar por muitos anos presa, em pena, como é mesmo que chama? Uma prisão perpétua. E também tem a pena de morte para outros casos. Nós temos 2 brasileiros em idade de 50 e 40 anos que já ficaram presos por muitos anos, em torno de 17 anos, se eu não me engano, e um dia, belo dia, foram fuzilados, porque é assim que ela funciona. E aí eles foram fuzilados e não teve nenhum tipo de diplomacia que conseguiu salvar a vida deles. E aí, na China, o foco é no tratamento forçado, com viés militarizado. Então, imaginem como deve ser, né? Eles têm o viés, eles têm esse entendimento de que são pessoas que precisam de cuidados com a saúde, mas dentro de uma dinâmica de trabalhos forçados, enfim, uma coisa bem, bem estranha. E em Israel, que também está fora do eixo ocidental, mas que ainda assim é pioneiro nos estudos sobre a planta desde a década de 1960, mesmo sob o proibicionismo vigente. Então, nós temos aí a figura do Rafael Michelin, da Faculdade de Jerusalém, que fez várias pesquisas e foi o primeiro a sintetizar a substância do THC presente na maconha. E aí vamos para a Tailândia para a gente terminar com uma informação muito, muito boa. Eu queria, como eu disse, eu queria ter trazido muitas outras regulamentações para vocês, mas durante a apresentação eu fui vendo que não dava tempo. Então eu coloquei só alguns, e a Tailândia eu achei interessante porque eu tenho um amigo que foi para a Tailândia e viveu essa experiência, e depois eu vou contar o que ele viu por lá. E aí, em 2022, a Tailândia foi o primeiro país da Ásia a descriminalizar o consumo da maconha com objetivos econômicos para impulsionar a economia e a venda legal, apesar do uso recreativo continuar ilegal. E aí deixou de ser crime cultivar e comercializar a maconha e produtos de cânhamo e usar a planta medicinalmente. Cafés e restaurantes também passaram a poder servir alimentos e bebidas com infusão de maconha com menos de 0,2% de THC. E o uso medicinal é regulamentado desde 2018. E aqui vem as fotos, né, experiências desse meu amigo, que já foi 2 vezes para a Tailândia. Ele foi 2 anos atrás, quando a lei foi implementada, e agora ele viu que, nossa, cresceu muito, muito rápido, assim, esse comércio de 2 anos para trás para agora, e aqui é uma publicidade, aqui é uma loja que eu não sei se eles chamam de dispensar, assim, mas vende maconha e vende produtos, e aqui fala, né, que a idade legal é de acima de 20 anos para poder consumir, comprar. Aqui é uma banquinha que ele está mostrando a pessoa vendendo nas banquinhas, ó, vários potes com várias plantas diferentes, várias flores diferentes. E aqui no hotel que ele estava tinha essa placa dizendo que você não podia fumar nas áreas do hotel. E aqui é uma plantinha que ele comprou, uma Purple Haze, sativa, e aqui na indicação diz que esse produto contém maconha e que é uma substância controlada e que é para deixar longe das crianças.
E aí, já chegamos ao fim aqui da apresentação, consegui aqui fazer dentro do tempo estabelecido, peço desculpas, acho que eu tive que correr muito, talvez tenha falado muito rápido, mas foi a forma que eu encontrei de conseguir dar conta de apresentar esse material para vocês dentro do tempo, estabelecido pelo curso. E aí, eu tenho essas 3 indicações para fazer para vocês. Um é o de AMBA, Histórias do Proibicionismo no Brasil, que é esse livro lindíssimo do Daniel Paiva, que é um cartunista. É bem bonito esse livro, bem interessante, muito explicativo. A revista Platô, que é uma revista da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, essa é a edição número 4, tem um artigo que eu escrevi, é o segundo artigo, que é um artigo que eu escrevi que se chama As Bocas de Fumo Deveriam Ser Tombadas, o que significa reparação histórica para quem atua no narcotráfico, em que eu busco falar um pouco sobre reparação histórica, justiça de transição e políticas de drogas. Tem também outros textos maravilhosos de escritores, pesquisadores negros. E aqui é o livro Maconha no Brasil através da imprensa, Cânhamo, Cannabis, Pango e Diamba nos jornais antes da proibição. Então, 1808 a 1932. Então, é bem interessante esse livro, é do Gustavo Maia, que é meu amigo, parceiro aí da vida, de ativismo, que trabalha no Cannabis Monitor, é um puta historiador bom, e fica aí o convite para vocês lerem esses trabalhos. Por fim, quero agradecer a vocês por terem vindo até aqui, assistido essa aula corrida, mas uma aula que eu, de todo o meu coração, venho aqui para compartilhar com vocês esses conhecimentos aí. E eu desejo que cada um de vocês se torne uma sementinha de mudança nessa luta em prol da regulamentação da maconha, associada a uma justiça de transição, com o objetivo de reparar historicamente as pessoas que mais vêm sendo impactadas pela guerra às drogas. Então, vamos seguir a recomendação da Marcha da Maconha de São Paulo e vamos começar a bolar um futuro sem guerra, porque depende realmente de cada um de nós manter a chama da revolta acesa. É isso. Obrigada, galera.